Vamos abrir 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Hoje nós vamos uma reunião de ação de graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós temos até 8h30 para meditarmos, então vamos nos atentar para a leitura da palavra. 1 Tessalonicenses 5, verso 18, a palavra de Deus ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, para nós, a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, é que em tudo nós damos graças a Ele. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nesta oportunidade tão graciosa que o Senhor nos concede, venha revelar o Teu Filho Jesus Cristo em nós, aquele que é tudo para nós, aquele que fez tudo por nós e está fazendo em nós, aquele que já nos libertou dos nossos pecados, crucificou a nossa velha natureza adâmica em Seu corpo santo ali na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Fomos sarados pelas Suas feridas, pelas Suas pisaduras. Graças te damos porque o sangue precioso que foi vertido em nosso benefício, Pai, foi um sangue que verdadeiramente purificou os nossos pecados. E hoje nós podemos, ó Pai, estar diante de Ti, sem nenhum medo de Ti, porque Tu já aceitaste o sacrifício do Filho e nós participamos daquele sacrifício pela fé em nossa morte e ressurreição com Ele. Nessa noite, Pai, fala aos nossos corações mais uma vez, tira dos nossos olhos toda a venda e revela o Teu Filho. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, essa palavra ação de graças, o que ela significa? A palavra ação de graças significa um agradecimento a alguém que nos favoreceu. É o sentido literal dessa palavra aqui. Então, ação de graças verdadeiramente é claro que Ele fez tudo por nós. Nós damos graças porque tudo vem do Senhor. Tudo vem de Deus para cada um de nós. Então, irmãos, precisamos então analisar um pouquinho para que então a gente possa ter cada dia mais motivos para dar graças ao Senhor. Porque quem nós éramos e quem nós somos hoje é um fato que já foi consumado pelo Senhor. Quem nós éramos, obviamente que quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz que nós somos comprados por preço. Se nós somos comprados por preço, a quem nós pertencemos? Todos nós já nascemos neste mundo espiritualmente mortos. A palavra morte ali no original é separado de Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram ali no jardim do Éden, eles transferiram para Satanás, não por direitos legais, mas Satanás ali, ele levou vantagem, ele iludiu Eva com a sua astúcia, e ele está fazendo de tudo nesses últimos dias também para iludir as pessoas com, muitas vezes até com a palavra de Deus. Ele torce a palavra de Deus. No Salmo 56 a palavra fala que todo dia ele torce as minhas palavras. Então nós devemos também prestar muita atenção, porque ele tem uma tendência, é comum dele, em torcer as palavras que muitas vezes nós lemos na palavra de Deus. Quando nós queremos fazer uma interpretação própria de um texto e forçar aquele texto, porque nós achamos que é desta maneira, e sem buscarmos então uma revelação do Senhor para determinado fim, que de fato Deus quer nos ensinar pelo seu Espírito na palavra. Então nunca nós vamos encontrar erro na palavra de Deus,
Nunca vamos ter dúvidas da palavra de Deus e nunca seremos incrédulos da palavra de Deus quando nós entregamos as nossas vidas sobre a égide, sobre a direção do Espírito Santo para nos orientar, para nos instruir. Então Ele vai sempre nos instruir a toda a verdade que é Cristo. Então nascemos em Adão, o homem a partir do pecado ele se tornou muito confuso, em busca de muitos artifícios, de muitas coisas. Vocês podem parar para pensar que sempre as pessoas estão buscando algo mais, estão buscando alguma coisa para talvez completar a sua felicidade. Então, irmãos, isto ocorre no meio do povo de Deus, algo que devemos estar sempre atentos, mesmo porque estamos vivendo, já entramos na apostasia, nós dissemos uma outra oportunidade, mas nós não precisamos concordar com a apostasia, porque a apostasia se torna muitas vezes desculpa para muitos que são de fato negligentes. Estão me compreendendo, irmãos? Nós gostamos da coisa pronta, perfeita. Então nós fazemos de tudo, deixamos tudo para novidades. Nós gostamos de novidades, conforme em Atos capítulo 17. Aquele povo religioso não fazia outra coisa a não ser de querer saber sobre as últimas novidades. Tem uma novidade, eu não posso ficar de fora. Não é assim? Mas, irmãos, como vamos ter um coração agradecido diante do Senhor, se verdadeiramente não compreendermos aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é para cada um de nós? O apóstolo Paulo vai dizer em palavras muito simples, que Jesus Cristo, Ele é tudo para cada um de nós. É tudo. Então nós temos na pessoa de Cristo tudo que nós precisamos para as nossas emoções, para a nossa vida física e para a nossa vida de caminhar com Ele no sentido espiritual. Deus é Espírito e habita em nós. Então nós nunca iremos conseguir definir o Espírito de Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai. A palavra definir significa colocar um fim sobre algo. Então é indefinível. Então tem palavras nas Escrituras que elas são simples demais, que nós muitas vezes ousamos tentar defini-la. Não tem como nós definir, colocar um fim em Deus. E muitas vezes nós queremos colocar um fim ou definir Deus dentro da nossa própria limitação. Eu sou uma pessoa limitada, então acho que Deus também tem que se encaixar dentro da minha limitação. Deus é infinito, é o Todo-Poderoso, aquele que proveu tudo para nós. Ação de graças por tudo aquilo que Cristo é, por tudo aquilo que Cristo fez. É o reconhecimento ao favor do Senhor, que Ele já fez por nós. Se nós fôssemos aqui dar graças, tão somente pela graça de Deus, irmãos, já seria, vamos dizer assim, suficiente para nós. Porque sem a graça dele, que nós somos? Sem a graça é algo que moveu o coração de Deus o Pai em benefício daqueles que não mereciam absolutamente nada, a não ser o inferno. Entende, irmãos? Então, a graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. E nós também nem temos condições de merecer, porque quem somos nós? Quem é eu, quem é você? Nascemos neste mundo já pecadores, condenados, mas então Deus enviou a sua graça na pessoa de Cristo para nos favorecer. A graça, ela não envolve tão somente o aspecto da salvação, mas a graça, ela está conosco, como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, do começo ao fim da nossa vida, porque é uma graça que nos leva a crer, uma graça que nos capacita a crer. Sem graça não tem como nós crermos. Pela graça nós somos salvos, porque foi Jesus que realizou toda aquela obra, porque o Verbo, que era Deus, que estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de realidade espiritual e colocou a sua morada bem pertinho de nós para nos puxar para si. Cristo é a nossa morada e Ele fez de nós a sua morada, mas para isso Ele teve que limpar esta casa velha, Ele teve que tirar, arrancar de nós
todos os malefícios pecaminosos que foi colocado em nossa corrente sanguínea quando Adão pecou, que passou para toda a sua gene, que é eu e você. Mas, graças ao Senhor, Cristo, Ele quis entrar em nossa história e fazer uma história diferente daquela na qual nós vivíamos separados do Pai. Hoje temos acesso, hoje nós temos a vida eterna. Então, irmão, é muito interessante nós sabermos que em tudo dai graças. Essa palavra em tudo, no original, ela significa P-A-S, paz. Não aquela paz de Cristo que Ele nos dá, mas em tudo significa que em tudo, paz significa que não há exceções para nós não darmos graças. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler aqui diz assim: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, em tudo. Então eu quero ajudar os irmãos num detalhe aqui importante. Não está falando para você dar graças para tudo. É muito difícil para nós, mas aqui está dizendo em tudo. Não é para dar, mas é em tudo. Existe alguma diferença aqui? Claro que existe. Se estivesse escrito assim: olha, para vocês dar graças por tudo, mas não é o que está escrito aqui. Em tudo dai graças. Essa palavra em, essa preposição é algo que é colocado dentro de nós, que nos habilita a darmos graças em tudo, não por tudo, mas em tudo nós podemos dar, porque há uma habilitação. Quando Deus o Pai, irmãos, não se esqueçam disso, quando Ele pede algo para nós, no sentido aqui de ações de graças, em tudo dai graças, essa é a vontade do Pai. Então Deus nunca vai pedir algo de nós, porque Ele sabe que nós somos seres fracos, fragilizados, incompetentes e inúteis, mas Ele colocou em nós o seu próprio Espírito, que nos habilita, que nos capacita. Em tudo dai graças. Estão me compreendendo? Porque, irmãos, tudo aquilo que vem para nós hoje, seja bom ou seja ruim, o que Deus vai fazer? Ele vai transformar tudo isso em bênção para nós. Então nós podemos dar graças. Talvez agora eu não posso dar graças por tudo, mas depois, quando eu vejo a mão do Pai operando em mim naquela circunstância, em tudo eu posso dar graças. Eu posso olhar para trás e dizer para o Senhor o seguinte: graças te dou, Pai, porque até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor me abençoou, o Senhor tem cuidado de mim. Então nós temos muitos motivos para darmos graças ao Senhor, muitos motivos, e são dos mais variados possíveis. Então, queridos, primeiro aspecto, temos que entender que tudo vem do Senhor. Vocês se lembram? Lá em João capítulo 3, o versículo 27, está escrito assim: o que tens tu que não tenha recebido? Então, se nós recebemos alguma coisa, é que veio de cima para baixo. Porque, irmãos, vamos imaginar uma cena aqui muito interessante. Se você lê, por exemplo, aquele texto de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, aquilo lá ilustra exatamente a nossa vida antes de Cristo. Nós estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus, aqueles ossos sequíssimos num cemitério. Alguém já disse, algum tempo atrás, o irmão disse que Deus, quando Ele olhou para este mundo, o que Ele viu, irmãos? Viu um povo separado dele, um povo morto. Ezequiel teve aquela linda visão lá do Vale de Ossos Secos. Então, quando ele estava ali, o Senhor o chamou para que ele contemplasse aqueles ossos secos, e aqueles ossos secos, eles estavam não apenas secos, mas sequíssimos, sem nenhuma possibilidade de obter vida. Então disse o Senhor para o profeta Jeremias: esses ossos poderão reviver? Por que reviver? Porque
quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego das vidas. E o homem estava a um passo de receber a vida de Deus dentro de si. Bastava ele ir até a árvore da vida e comer de seu fruto. Ele seria eterno para sempre. Nós não iríamos sofrer morte, dor, uma série de doenças, uma série de coisas que hoje a humanidade sofre por causa da desobediência de Adão. Mas então, Adão comeu daquele fruto, foi picado pelo veneno da serpente, e quando alguém é picado por uma víbora, se não correr, cuidar, ele vai morrer. E o que acontece com as pessoas hoje? Elas vão buscar um antídoto para o veneno da serpente em religiões, vai buscar em tantas outras coisas, no sexo, na droga, nos seus divertimentos, uma série de coisas. Mas isso não resolve o problema do homem. Vai buscar também muitas vezes em psicologia, em tudo quanto é artifício que vem na mente do homem, ele vai buscar, mas não encontra, ele vai só se frustrar, como aquela mulher do fluxo de sangue. Muitos anos, mais de 12 anos, sofrendo com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, gastou todo o seu dinheiro, suas fazendas com médicos e veio de mal a pior. Ela estava no fim de si mesma, mas de repente ela percebe que Jesus passou e ela foi atrás no meio daquela multidão, enfraquecida, debilitada, sem nenhuma força mais. A única força que ela tinha, as suas energias, era desviar de um de outro. Foi até que ela tocou na orla das suas vestes. No momento em que ela tocou, Jesus Cristo parou e disse para os seus discípulos: alguém me tocou. E no meio de uma multidão, os discípulos disseram o seguinte: mestre, a multidão te oprime, te comprime e está te tocando, agora você vai, que absurdo é esse, que negócio que é esse? Muita gente está te tocando, alguém te tocou, muitos te tocaram. Não, mas eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Alguém que me tocou foi com um toque muito especial. E a palavra fala que ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar nele, nas suas vestes, eu ficarei curada. E no momento em que ela tocou no Senhor Jesus Cristo, aquele que habita dentro de você, e dentro de mim também, que estava lá naquele episódio, no momento em que ela tocou, naquele mesmo instante, a sua hemorragia se estancou na hora. Ela se sentiu livre, curada daquele flagelo. Imagina o sofrimento daquela mulher. E Jesus diz: foi um toque muito singular, foi um toque especial, porque eu senti que de mim saiu poder. E ela não aguentando mais, porque ela foi invadida por uma alegria, e ouvindo a voz do Senhor Jesus, então ela se declarou diante de todos. Que Jesus diz para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ela cria antes de tocar, porque o milagre acontece antes, pela fé. Eu creio, pela fé, como o cego, chegou diante de Jesus e disse o seguinte, Jesus mandou chamá-lo, Jesus perguntou para ele: que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Seja feito conforme a tua fé. Mas ele creu antes de ser curado. Acontece primeiro. Muito interessante a fé, irmão. A fé é algo maravilhoso. A fé, quando é nos dada para nós, não tem como resistir à fé que Ele nos dá, para crer nele. Era pessoa simples. Agora imagina o tamanho da gratidão que ficaram aqueles que foram tocados pelo Senhor e que tocaram no Senhor, e que eles então acolheu a todos. Queridos, Tiago 1,17, a palavra fala assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, descendo do Pai das luzes,
onde não há mudança e nem sombra de variação. Todo dom perfeito é de cima para baixo. Nós queremos fazer aqui, quando nós estamos totalmente esgotados, aí vamos socorrer o que é de cima. Não, irmãos, comece em primeiro lugar. Quando você está com uma moléstia, qualquer tipo de enfermidade, uma perturbação que lhe acomete, primeiro dá graças ao Senhor. Porque Paulo ele escreveu assim, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas Paulo, por que você está dizendo para mim não andar ansioso por coisa alguma? Porque Cristo é o Todo-Poderoso e não tem como uma pessoa ficar ansiosa, tendo o Todo-Poderoso habitando no seu interior. Irmãos, se Ele governa, controla, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, vocês não acreditam que Ele pode verdadeiramente fazer com que os vossos corações fiquem consolados e descansados? Você crê que Ele tem poder? Nós sabemos que Ele tem poder, mas experimenta esse poder na sua vida, irmão. Senão nós vamos ser crentes religiosos, evangélicos nominais. O Senhor quer que nós desfrutemos dEle. Tudo que Ele é em realidade espiritual, Ele tem compartilhado conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando cremos no Senhor, irmãos, sabe o que acontece? Aquela palavra vai ficar tão clara para o nosso coração de Romanos 8:32. Ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Não adianta sabermos disso, temos que experimentarmos isso como realidade espiritual. E quando nós experimentamos o Senhor em realidade espiritual, você vai descobrir que você precisa não de coisas, mas dEle. Por isso que o Espírito Santo nos incentiva. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós somos dele agora, irmãos, isto é maravilhoso. Então, irmãos, aqui eu penso e creio que todos nós temos motivos para agradecer o Senhor, viver uma vida de louvor e de agradecimento ao Senhor. Nem sempre nós podemos, como eu disse aqui anteriormente, nós não, às vezes nem sempre podemos dar graças por tudo, mas em tudo nós podemos, porque está escrito. Vá aos pés do Senhor, irmãos, e comece a meditar nesse versículo, pedindo a orientação do Espírito, que é Deus, que é a sabedoria, vamos dizer, deste universo, que é finito, esse universo ele é finito, porque foi criado. Tudo que é criado é finito, mas Deus, Ele é infinito. Este Deus que é infinito está preocupado comigo e com você. Esse Deus que é infinito, que é o Todo-Poderoso, ama você e ama a mim. O amor dele é um amor incondicional. Irmãos, pelo amor dele revelado aos nossos corações, porque já foi derramado em nossos corações, a graça, amor, misericórdia, tudo. Irmão, você acha que nós não temos motivo para dar graças? Até na tribulação. Tiago 1:2 vai dizer o seguinte: irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, irmãos, ela vai produzir algo maravilhoso, tantas coisas boas que tem para nos acrescentar. Eu estava, um tempo atrás, conversando com uma pessoa, e essa pessoa começou a fazer uma série de coisas de ritualismo para tentar, de alguma maneira, aplacar o seu vazio no seu coração. Eu disse assim: olha, você precisa de voltar para as Escrituras, você tem que retornar para as Escrituras Sagradas,
Não desviar os teus olhos das Escrituras, porque você está buscando umas coisas que você já tem em Cristo. Está buscando migalhas quando você não sabe e precisa saber por revelação das coisas que você já tem em Cristo Jesus. O Espírito nos foi dado para que nós possamos descobrir tudo aquilo que está em Cristo Jesus. O Espírito é aquele cooperador conosco, aquele que nos consola, aquele que nos leva para Cristo, que pega em nossa mão e leva, mas a gente está aqui, eu não quero ir. Começou a fazer uns ritualismos de quebra de maldição. Alguém que conhece o Evangelho da Graça, que conhece a mensagem da cruz, eu disse o seguinte: olha, você quebra de maldições, todas elas já foram quebradas lá na cruz, em Cristo. Se aproprie dessas realidades. Não fique aí olhando para homens, buscando de homens. Então você não acredita que tem maldições? Claro que tem, claro que existe. Mas lembra o princípio lá de Neemias 13, versículo 2, que Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele trocou a maldição em bênção. Ele sempre, é um princípio maravilhoso. Lembra de José do Egito? Quando os irmãos dele, 50, a partir do versículo 20, ele disse assim para os seus irmãos, se prostraram diante de José ali, era uma figura linda de Cristo. José disse para eles: primeiro, vocês não temais. Eu sei sim que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, em bênção. E Paulo ele vai dizer o seguinte: sabemos, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas eu tenho muito medo que alguém lance uma maldição sobre a sua vida. Deus disse que iria transformar a maldição em bênção. Porque contra nós não vale encantamentos, não vale feitiçarias, não vale absolutamente nada contra o povo de Deus, porque tudo já foi quebrado. Nós somos um povo protegido, um povo guardado, um povo amparado pelo Senhor da glória, aquele que está à destra do Pai, é o Todo-Poderoso, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados e não tem necessidade de preocupação, porque Cristo está no controle e governando a história da nossa vida. Ele está dirigindo e guiando os nossos passos. Então nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, mas sempre nós podemos agradecer em tudo, dar graças. Aqui em Colossenses capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 17. Olha que linda palavra nós temos para nós aqui, irmãos. É uma atitude que nós devemos ter para com o nosso amado Senhor. Ele disse assim, olha, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha que palavra preciosa. Então ele está dizendo aqui, o Espírito Santo através da pena do apóstolo Paulo: e tudo o que fizerdes, presta atenção que é e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente pararmos de viver um cristianismo utópico, um cristianismo que parece de anjos assim voando. Não, irmãos, precisamos aqui, envolve, você parou para pensar que temos responsabilidade diante do Senhor? E tudo o que fizerdes, seja em palavra. Irmãos, a tua fala no dia a dia aproxima você de Deus, ou o teu falar afasta você de Deus? O que você acha dos teus pensamentos? Os teus pensamentos aproximam você de Deus, ou os teus pensamentos o afastam de Deus? Que tipo de pensamento você tem hospedado na sua mente? Todos os teus pensamentos, eles sairão na boca, porque o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Sabe aqueles pensamentos malignos que existem muitas vezes em nossos corações, quando vamos falar mal de algum irmão ou de alguma irmã?
Ah, você viu, mas eu não gosto, etc. Isso aqui vem do subsolo dos quintos dos infernos, para colocar um contra o outro. É algo que Deus abomina. São 6 coisas que Deus odeia. A 7ª Ele abomina. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre irmãos. Pessoas assim não têm um coração agradecido diante do Pai. É pessoas partidárias que muitas vezes fazem discípulos para si, não para o Senhor. Como João Batista fazia. Quando ele viu aqueles 2 discípulos, quando João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus, aqueles discípulos de João deixaram João e seguiram a Jesus. Irmãos, a igreja de Cristo nesses últimos dias, ela não dá graças porque é uma igreja doente, ela tem partidarismo, e o partidarismo é afiançado muitas vezes por aqueles que são líderes. Você está percebendo que estou pregando para mim hoje? Entende, irmãos? Como que vai dar graças? Se tem ciúmes, se tem contendas. Às vezes Deus usa os irmãos aqui para tratar um com o outro. Então devemos fazer igual fez o Atmani. Beijar a mão daquela pessoa que nos cobram, beijar a mão daquelas pessoas que nos corrigem, beijar a mão daquelas pessoas que nos enchem o saco. Dizer o seguinte: olha, graças te dou, deixa eu beijar a tua mão, porque Deus está usando você como uma lixa, e nós estamos cegos achando que isso é normal. Não é normal. Normal é quando você perceber que aquele irmão, aquela irmã é um chato, uma chata, porque nós somos chatos, dá graças a Deus, porque aquele irmão, aquela irmã, com a sua chatice, tem tratado do chato que sou eu. E as cobras, elas, na igreja, como tem cobra na igreja, elas se enrolam e ficam lançando os seus venenos, um com o outro. Isso gera divisão. Isso um dia estiver diante do Pai, irmãos, vai ser terrível. O que você vai dizer para ele? Então, os teus pensamentos afasta você de Deus ou aproxima você de Deus? Jeremias, ele diz assim: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Querido, seja uma pessoa liberta, que Cristo te libertou. Ele libertou você do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, pela cruz. Maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. Agora, por que nós trabalhamos contra? Irmãos, nós dissemos aqui domingo passado pela manhã, nós temos que rogar o Espírito Santo que tire de nós os competidores que habitam dentro de nós, que combatem contra Cristo e a sua igreja. Que quem persegue a igreja de Cristo são os crentes não renascidos. O salmista diz assim no Salmo 139, Senhor, coloca guarda na minha boca, quando estiver próximo do ímpio. Coloca guarda na minha boca, ainda que eu tenha pensamentos sobre aquele irmão, Senhor, trata comigo, para que eu tenha pensamentos bons, de santidade, de amor, de alegria para com aquele irmão, porque o problema não é meu irmão, sou eu. Quando você fala mal do seu irmão, da sua irmã, o problema é você, não é ele. Talvez ele tenha orado pela sua vida. E você que tem um coração mal agradecido, fruto de uma má criação, porque se todos nós nascemos neste mundo mal criados, isso que o apóstolo Pedro fala, o que vossos pais legaram para vocês? Agora, quando os nossos pais pregam para nós Cristo, eu não tive esse privilégio, nasci um mal criado, como muitos aqui, e os filhos de hoje que estão nascendo hoje, só tem mãe, não tem pai. Como é que vai ser a vida desses meninos, dessas meninas? E tem muita aí, até viúvas, querendo atrás de casar. Esse tempo atrás, eu li um artigo de um pastor que aconselhava o pessoal, falava, eu estou viúvo, eu quero casar com aquele homem, porque ele é separado. E separado? Não, na realidade ele morreu, a esposa dele morreu.
Ele falou o seguinte: olha, se ele é viúvo, quem morre primeiro é o bom. Você vai casar com um grande problema. Mas é uma realidade. No casamento, quem morre primeiro sempre é o bom. O ruim fica. Não é assim? Isso aí virou uma dádiva popular, mas é uma grande verdade. Muitos estudiosos bíblicos, Matthew Henry, eu li um livro muito interessante dele, falando sobre Efésios, um comentário que ele fez de Efésios, é o seguinte: olha, num casamento quem morre, 98%, ele não generalizou, quem morre primeiro é o bom. Mas, claro, isso aqui é uma concepção dele, tese, não é bíblica. Então, mas a gente parar para pensar e meditar, ele não disse nenhuma besteira não, é uma verdade, né, irmãos? Mas você tem um coração agradecido diante de Deus? Você tem dado graças ao Senhor? Olha, irmãos, até em nossas refeições, no dia a dia, café da manhã, almoço e jantar, vocês percebem que a grande maioria dos filhos de Deus não tem tido um coração grato ao Senhor. Nas tuas refeições você dá graças ao Senhor? Senhor, graças damos por esse alimento que a tua bondade tem nos concedido. Muitos deixaram esta prática tão maravilhosa. A vontade de Deus é que em tudo nós estejamos prontos para dar graças. Irmãos, se nós pudéssemos hoje adentrar os portais eternos, se pudéssemos hoje adentrar os portais eternos, viver uma vida de louvor e agradecimento ao Senhor, irmão, será que nós vamos deixar para dar graça só lá, na glória? Eu fico assim, olhando, como é que vai ser o meu olhar para a face de Cristo, como é que vai ser o seu olhar para a face de Cristo, porque você que está aqui hoje, nessa oportunidade, logo, logo, você vai estar frente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que te criou e o que te regenerou. Isso lhe causa medo ou alegria quando você sabe disso? Queridos, o que diríamos a Ele, senão, graças te dou, ó Pai, graças te dou, graça porque Ele nos resgatou. Olha um motivo maravilhoso para você dar graças aqui, abra lá em Isaías, capítulo 51, vamos dar uma olhada aqui no versículo 11, Isaías 51, verso 11, que coisa preciosa. Aqui, irmãos, 51, 52, 53, vai mostrar o nosso futuro, vai mostrar aquilo que Ele é e fez, e vai mostrar também aqueles que pareciam, mas não eram cristãos. Mas eu quero acreditar que todos aqui são filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, você e eu temos motivos para dar graças ao Senhor. Olha o versículo 11, diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Deles fugirão a dor e o gemido. Irmãos, muitas vezes nós damos graças a Deus pelos movimentos, e não pela centralidade de Cristo no seio da igreja. Percebe, irmãos? Muitas pessoas são movidas a movimentos, não pela maravilhosa revelação de Cristo em nós. Percebe? Isso é de fato triste. Ele é aquele que nos consola. Olha aqui o versículo 12 que diz assim, versículo 12: Eu sou aquele que vos consola. Percebe aqui o cuidado do Senhor, irmãos? Porque Ele nos consola? Porque mesmo estando neste mundo, mesmo sendo filhos de Deus em Cristo Jesus, nós iremos passar por tempos angustiosos, nós iremos passar por tempos de dores, por tempos de separação, por tempos de perda, vamos estar muito angustiados,
E parece que ninguém consegue nos confortar o coração, mas Ele está dizendo aqui: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que não passa de erva? Está dizendo o seguinte: para que você vai buscar consolo nos homens? Venha buscar em mim, eu é quem vos consolo. Queridos, a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço. Se eu fui comprado por preço, eu era escravo de alguém que era meu proprietário. Nós nascemos todos aqui, irmãos, filho espiritual do diabo, escravos do imperador das trevas. É onde nós nascemos. Nós acostumamos com esse ambiente de trevas. As pessoas, o ímpio, ele acostuma com o ambiente de trevas porque ele nasceu ali, está tudo bem para ele. Agora você vai falar de Jesus Cristo que tem uma vida após a morte, ele vai se assustar. Entende, irmãos? Então, nascemos filhos do diabo, mas qual foi o preço que o diabo pagou para nos ter? Quando Adão pecou, transferiu todo o domínio para Satanás. Ele é posseiro, ele se apropriou daquilo que de fato não era dele. Agora, irmãos, abra aqui, você está em Isaías? Abra em Isaías 52, versículo 3. Versículo 3. Olha o preço que nós fomos, olha o preço que o diabo pagou por cada um de nós. Está aqui no versículo 3. A palavra fala assim, Isaías 52, 3. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos. Como assim? Nós somos vendidos, sabe por quê, irmãos? Por um engano, por uma ilusão. Uma ilusão. Vendidos por causa de uma ilusão. Agora, ponto e vírgula, tem a parte de Deus. E sem dinheiro sereis resgatados. E há muitos que pensam que é pelo ouro, pela prata, não, é pelo precioso sangue do Cordeiro. Agora, nós vamos ser comprados sim, resgatados sim, sem dinheiro, sereis resgatados. Que linda profecia. Queridos, quanto que custou a tua salvação? De graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas quanto custou para o Filho? Quanto custou para Deus? A morte do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, você não atenta para isto? Será que os nossos corações são tão empedernidos, tão duros, que a gente consegue ficar indiferente com relação a isto? Satanás nos comprou com uma ilusão, e Deus quis pagar este preço, pela graça, não é pelas obras. Deus não quer que a gente nem faça nada, basta crer. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, foi Deus que teve a iniciativa de lhe salvar. Então, querido, valorize isto, dê graças a Deus. Irmãos, nós temos que passar a eternidade inteira dando graças. Paulo já dá uma dica, em tudo dai graças. Está ruim, irmão? É duro dar graça por tudo, mas em tudo eu posso dar graça, porque Ele é aquele que me habilita e me capacita a dar graças ao Senhor. Meus irmãos, fui salvo pela graça, mas não foi de graça. Isaías 53, aí olha o versículo 10 e 11. Veja aqui o tamanho do preço. Diz assim a palavra, olha só, versículo 11 e 12. Ele, Senhor Jesus, verá, como Ele está nos contemplando hoje. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas olha o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ele levou lá na cruz os meus e os seus pecados, sobre o madeiro em seu corpo, para que nós, mortos para os pecados, foi de graça, mas não foi de graça para o nosso amado Senhor, irmãos. Teve um custo muito alto. Irmãos, eu queria que o Espírito revelasse isso ao seu coração. O tamanho da tua redenção foi muito grande, irmãos, do tamanho de Deus. Damos graças ao Senhor, porque agora, irmão, você pode se arrepender. Porque muitos pensam assim, né? Pregam assim, eu não gosto quando eu vejo um pregador, vocês têm que se arrepender. Isso é colocar fardo nas costas das pessoas. Você não consegue se arrepender. A palavra fala assim: primeiro você nasce de novo, e depois sim, o Senhor vai revelar a sua bondade, e a bondade dele, Romanos 2,4, é quem irá conduzir você ao arrependimento. Deus, lá em Atos capítulo 2, 31 e 33, 31 e 33, Deus o exaltou à sua destra, a fim de conceder a Israel o arrependimento. Ah, mas eu não creio que é dessa forma. A Bíblia diz que primeiro Ele me faz nascer de novo. Agora, se eu sou filho de Deus, agora eu posso me arrepender. Abra aqui comigo em Jeremias, um texto que nós citamos inclusive no domingo aqui, 31, versículo 19. Jeremias 31, verso 19. Irmãos, leia esse capítulo 31, capítulo lindo, capítulo profundo, capítulo maravilhoso. Diz assim a palavra, olha só: primeiro vem a conversão, depois o arrependimento. Essa ordem não pode ser mudada, irmão. Diz assim: na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Eu pensava que era assim, eu pensava que arrependimento era assim. O meu pastor mandou eu me arrepender, aí você vai se esforçar para se arrepender. Isso aí é esforço, é muque, não é. Primeiro Ele faz você nascer de novo e coloca o Espírito em você de arrependimento, para você se arrepender com o arrependimento dele. Na realidade, nós temos que nos arrepender do nosso arrependimento. Tem uns crentes que falam assim: agora eu sou nova criatura, eu fazia isso, eu não posso fazer mais. Isso não está escrito na Bíblia, irmãos. Primeiro você nasce de novo, depois Deus lhe concede o arrependimento, mostrando toda a beleza de Cristo, toda a graça de Cristo. E, queridos, isso não é motivo para nós darmos graças? Gratidão, irmãos, é sempre uma atitude que honra a Deus. Em tudo dai graças. Como isso é possível? Não é possível para uma mentalidade, para o homem natural. Certamente não é possível, mas não é possível mesmo para o homem natural, mas é possível pela provisão sobrenatural do nosso Deus e Pai. Aí sim eu posso dar graças a Deus. Estamos encerrando já, irmãos. Abra aqui rapidinho comigo no Salmo 57, versículo 1 e 2, Salmo 57, verso 1 e 2. Eu vou ler mais esse aqui, depois outro lá em Atos, nós vamos encerrar. Salmo 57, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui para nós ganharmos mais tempo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Se tem motivo aqui para dar graças, diz aqui o versículo 2:
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É ou não é motivo para nós darmos graças? Agora, abra aqui nos em Atos capítulo 17, Atos 17, vamos ler alguns versículos e vamos encerrar. Atos 17, eu vou ler o verso 24, o 25 e o 28. Atos 17, 25, a palavra de Deus diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo mais, o que ele está querendo dizer com tudo mais? É tudo mesmo. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Jesus disse lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Por isso que o salmista 34:1 ele diz assim: em todo o tempo te louvarei. Em todo o tempo te louvarei. Que linda a palavra do apóstolo Paulo, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez estarmos diante do Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo tempo que passamos aqui meditando na Tua palavra. Venha revelar o Teu Filho Jesus em cada um de nós. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra e faça com que essa verdade, ó Pai, frutifique em nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.